Boa noite. O combate à violência doméstica e ao assédio sexual. A luta por salário igual ao dos homens. Essas são algumas das bandeiras pela emancipação da mulher que continuam de pé. Em Goiás, o Conselho Estadual da Mulher é o órgão consultivo que busca unificar essas lutas. E é justamente com a presidente ou presidenta do CONEM, a professora Ana Rita de Castro, que nós vamos conversar nesta edição do Roda de Entrevista. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Vânia, Leocínio, Ava, Enzo. Vamos de presidenta, presidente, como? Presidenta, né? Nós temos que mudar todos os elementos que subalternizaram as mulheres, que invisibilizaram, né? E a língua é um elemento da cultura. Então, nós também podemos mudar as regras da língua portuguesa para incluir e visibilizar as mulheres, né? Perfeitamente. Bom, e participam da entrevista o jornalista, advogado e, olha só, assessor de comunicação da Rede Latino-Americana de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, Leocínio Mendes. Depois até você explica o que é essa entidade, Leocínio. Tá bom. E um ativista das causas LGBT também, trabalha com minorias. Boa noite, Leocínio. Boa noite, Enzo. Boa noite, presidenta. Boa noite às jornalistas que estão aqui também. E quem está em casa nos assistindo. Ao lado dele, Vânia Savioli, nossa colega aqui de Rádio Brasil Central, nossa parceira de RBC. Vânia, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite a todos, é um prazer imenso voltar aqui outra vez, Enzo. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com a nossa presidenta, né? E aqui ao meu lado, muita gente conhece a voz, mas não conhece o rosto, né? A socióloga Ava Santiago, ela que participa na Rádio Interativa, dos debates da Rádio Interativa. Para quem não conhece, está podendo ver a Ava. Boa noite, Ava. Boa noite, Enzo. Boa noite, presidenta. É muito bom estar aqui com vocês e com esses colegas maravilhosos. E eu já começo endossando que língua é poder, então, sem dúvida, o resgate da língua e a significação das mulheres dentro da língua é fundamental. Então, é presidenta a noite toda. E como eu sou minoria aqui, me submeto à maioria, presidenta. E você, telespectador, você ouvinte da Rádio Brasil Central AM e FM, pode também participar. O nosso número, o nosso telefone no WhatsApp é 996734567. Professora e presidenta Ana Rita, antes de mais nada, explica o que é o Conselho da Mulher, para que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, tenha uma noção do trabalho de vocês. Contextualize. Então, o Conselho Estadual da Mulher, ele está no rol dos conselhos de direito previstos na Constituição de 1988, é um conselho consultivo, deliberativo, fiscalizador de todas as políticas públicas voltadas para mulheres em Goiás. Então, o nosso conselho, ele nasce em abril de 99, completa 20 anos, e tem feito um trabalho importante, né, de propor, de acompanhar, de contribuir na estruturação de várias políticas públicas para mulheres, assim como também no campo da articulação e fortalecimento das mulheres no âmbito também da sociedade civil. Presidenta Ana Rita, entre a previsão constitucional de criação do Conselho e a sua efetiva existência, levou-se aí 11 anos, entre 88 e 99. O que aconteceu? O que foi preciso acontecer em 11 anos e por que levou todo esse tempo para que o CONEM existisse de fato? Vânia, sua pergunta é muito importante, porque nós temos em Goiás um movimento feminista, um movimento de mulheres muito organizado, articulado. Não por acaso, a segunda delegacia da mulher no Brasil foi criada em Goiás em 85. Em 88, nós tivemos a criação da Secretaria da Condição Feminina no governo Santilo. Depois se desarticulou, mas não se desarticulou a mobilização das mulheres. Nós tivemos aqui em Goiás, para a Conferência de Beijing, a criação do Fórum Goiano de Mulheres, que articulou várias entidades e mulheres da sociedade civil, que se mobilizaram, e fruto dessa mobilização, dessa organização das mulheres, é que surge em 99 o Conselho Estadual da Mulher, né, que na época, inclusive, tinha
uma função, inclusive, de ser executivo também, né? Depois que em 2002 foi criada a Superintendência da Mulher, é que se dividiu as competências. O Conselho ficou mais no âmbito do controle social e a Superintendência, que depois, em 2007, se tornou a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, é que o Executivo teve uma característica de desenvolver ações próprias, né? E o Conselho mais no âmbito de acompanhar e fiscalizar. Mas a senhora considera que 11 anos foi muito tempo para que o Conselho houve alguma... Porque em se tratando de luta feminina, a gente sabe que nada foi conseguido, nem rapidamente, nem sem muito esforço. Eu pergunto isso porque eu acho muito curioso que, para se fazer um decreto, né, tenha se levado tanto tempo assim. É verdade. Eu acho que se a gente pegar o processo histórico da mobilização, da luta, da organização das mulheres, a década de 80 é essa década de transformações muito significativas para nós, né? É o rompimento com aquela lei, não é, em que o homem podia matar em defesa, em legítima defesa da honra, né, como nós vimos no caso do Doca Street. É o momento, né, final da década de 70, em que as mulheres vão dizer que o privado é político, aquilo que acontece no âmbito da família, da casa, da residência, o Estado, não é, tem que se responsabilizar, tem que ter ações efetivas. Então, nesse sentido, o Conselho, ele não é que ele tenha demorado, mas foi fruto de todo esse processo complicado mesmo de reconhecimento do Estado de que as mulheres são sujeitos de direitos, que elas precisam que o Estado se ocupe, né, e cumpra várias ações para que as mulheres sejam reconhecidas e valorizadas na sua existência. Presidenta, eu tive o privilégio de estar por 2 anos como presidenta do Conselho Estadual de Juventude e atenta, assim, às políticas de conselhos no Brasil e, como você bem pontuou agora, os enormes desafios da democracia participativa, especialmente nessas pautas. E há cerca de 15 dias, o presidente da República sinalizou que quer acabar com a maioria dos conselhos consultivos, dizendo que o governo precisa trabalhar e que a participação da sociedade civil nesses conselhos atrapalha o governo. E a gente sabe que a construção dessa participação ela foi muito sofrida, como já foi pontuado aqui. Como que você avalia que essa sinalização em nível federal pode afetar a nossa política de conselhos, especialmente do Conselho Estadual da Mulher aqui em Goiás, e se o alinhamento do governador Ronaldo Caiado com o presidente Jair Bolsonaro pode interferir de forma mais incisiva nessa política de conselhos que nós temos aqui no Estado? É muito preocupante o que nós estamos acompanhando, porque conselhos, democracia, participação é uma característica, não é, de momentos democráticos, né, de respeito à Constituição. Então, quando a gente percebe uma sinalização e ações no sentido de cercear a participação da sociedade civil em conjunto com o Estado para pensar e acompanhar as políticas públicas, né, para que elas sejam aprimoradas e mais eficientes, isso é muito preocupante, porque a presença da sociedade junto ao Estado, ela foi fundamental para que nós tivéssemos um processo aí de criação da Lei Maria da Penha, que amanhã completa 13 anos, né, e foi uma lei muito importante. O IPEA soltou uma pesquisa que diz que, por ano, a Lei Maria da Penha salva cerca de 10%, né, de pessoas, de mulheres, que poderiam ter sido assassinadas se não fosse a existência da Lei Maria da Penha, né? Para a erradicação de uma série de... para a efetivação de uma série de ações no âmbito da criança e do adolescente, né, no âmbito da educação, da saúde, de outras áreas. Não é só no âmbito da política para mulheres. Agora, quando a gente vai falar de políticas para as populações historicamente discriminadas, como são as mulheres, né, a questão da população negra, nós sabemos que nós somos muito mais vulneráveis, não é? Mas eu acredito que nós, em Goiás,
não vamos ter esse tipo de problema, né? Até agora, o que tem sido sinalizado é um respeito, um reconhecimento de que o Conselho ele precisa atuar para, inclusive, contribuir para o aprimoramento da política pública. Presidenta, vamos lá. Da época da Constituição de 88 aos dias atuais, né? É possível que muitas telespectadoras ou telespectadores nem tinham nascido ainda. A gente sai de um período onde a gente levantava, a maior emissora da televisão tinha Marta Suplicy, falando sobre o direito da mulher de gozar, de que era o órgão feminino, políticas reprodutivas, sexuais. Isso era há um programa, 30... se não me engano, chamado TV Mulher, né, que ia lá na Rede Globo. A gente ligava a televisão. Passado 30 anos, a gente liga no mesmo horário, tem uma mulher ensinando como fazer bolo, como fazer massa, como fazer pastel. A gente fechava a televisão, via Malu Mulher com a Regina Duarte falando sobre espancamento de mulher, sobre divórcio, sobre direitos. Né? Às vezes ligava o musical, via Elis Regina falando sobre direitos da mulher. Passamos por um período em que vocês são maioria e elegeram uma mulher presidenta do país. E agora estamos com um presidente que eu queria fazer uma pergunta. Ele é inimigo das mulheres? Bom, eu só queria emendar, porque é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vai lá. Mas só emendando, se a retórica presidencial fomenta o machismo. toda a estrutura de poder, né, ela tem o poder de mobilizar emoções e ações. Né? Então, à medida que nós temos um presidente da República, né, que foi eleito, então tem um grande número de pessoas que o seguem, que inclusive mulheres, comungam, não é, com aquilo que ele pensa, que ele fala, não é, com as suas ações. Então, nós temos percebido, e tem alguns artigos que têm saído falando sobre isso, que o ódio, não é, que a violência contra as mulheres tem aumentado. Não é? E aí, todo tipo de violência. Tá, né? Mas me perdoe te interromper, o ódio contra as mulheres tem aumentado por causa do presidente da República ou ele é um reflexo de um machismo, de uma violência que já existe na nossa sociedade desde sempre? A relação ela é dialética, né? Como ele ocupa um cargo de poder, a influência da sua fala é muito maior do que qualquer outro cidadão. Agora, sem dúvida, ele também é um reflexo do machismo, do patriarcado que está estruturado na sociedade, das relações hierárquicas, que nós estamos tentando desconstruir, construir novas relações de igualdade entre homens e mulheres. E, inclusive, essa presença, né, no governo federal, ela tem assim, diminuído orçamento de política para mulheres, ela tem tido efeitos, não só do ponto de vista psicológico, mas tem tido efeitos no âmbito do desenvolvimento da política pública, à medida que corta recursos, que diminui estruturas. Você pode mencionar algumas políticas que sofreram cortes nesses 7 meses de governo de Jair Bolsonaro? Todas as políticas da secretária, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tiveram cortes. Não é? Então, nós estamos, até agora, não temos assim, nenhuma ação sendo proposta, não tem nenhum edital aberto, não tem nenhuma relação sendo feita. Nós não temos nenhuma proposta de continuidade das políticas de abrigamento, de criação de centros de referência de atenção à mulher, de contribuição para ampliação do número de delegacias da mulher. Então, tanto no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quanto também no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, não tem nenhuma proposta apresentada, por exemplo, para conter, para coibir de forma mais eficiente a violência contra a mulher. Né? O que nós estamos vendo é um desdobramento daquilo que a gente já tinha, mas sem recursos novos. Mas não há um empoderamento à violência contra a mulher a partir do momento que o sujeito vira e diz em um lugar público, num espaço como o Congresso Nacional, que eu não te estupro porque você é muito feia. Quer dizer, a cultura
do estupro. Ao mesmo tempo, nós temos a ministra Damares, que vai até uma zona ribeirinha, formada por uma comunidade de meninas oriundas da descendência indígena, onde é costume ficar nua, tomar banho em rio, coisas de cidades do Pará, do Amazonas, e ela volta dizendo que as meninas são estupradas naquela região porque não usam calcinha, e que se tivesse uma indústria de calcinha, estaria resolvendo o problema, culpabilizando a menina, a pobreza, a miséria, pelo fato da violência. Esse fato de ter um presidente que levanta e dorme, incentivando a violência contra as mulheres, contra a LGBTI, contra negros, contra pobres, isso afeta a vida das mulheres? Tem afetado a vida delas? Professora, como a pergunta é complexa, merece uma resposta complexa, e nós temos que ir para o primeiro intervalo. Responde daqui a pouquinho, tá? Perfeito. Nós vamos então para o primeiro intervalo no Roda de Entrevista, que recebe hoje a presidenta do Conselho Estadual da Mulher, a professora Ana Rita Marcelo de Castro. E você, telespectador, você ouvinte, tá aí, 996734567, o nosso WhatsApp para você fazer a sua pergunta. Voltamos em instantes.